quarta-feira, 11 de julho de 2018. Estamos iniciando aqui 2018, o ano da transformação. Porque mudar é preciso. E nós hoje vamos receber daqui a pouco aqui mais um pré-candidato ao Senado da República pelo PSDB, o vereador Plínio Valério, que vai vir aqui explicar por que ele quer ser senador pelo estado do Amazonas e vai discutir todos os assuntos que são inerentes ao desenvolvimento do nosso estado. Ao meu lado aqui, meu parceiro e companheiro Fred Novaes, que é o editor-chefe do Jornal do Comércio. Esse é um programa realizado pelo Jornal do Comércio, Rádio Barão das Tropicais e Amazon Play TV Digital. Hoje eu estou contente, Fred, né? Esse sentido mais recente foi agora, né? Com o término do jogo, eu fiquei muito feliz, né? Com a Croácia ter conseguido vencer a Inglaterra que já tem aí algum handicap como campeão mundial. E eu acho que esses meninos da Croácia deram um exemplo de como se deve jogar futebol e como deve se respeitar principalmente os torcedores, né? Infelizmente o nosso Brasil não conseguiu chegar e também nem deveria, né? Muito salto alto, muita coisa que muito ocorreu caicai, ali, né? Muito caicai, né? E eu quero, né? Porque às vezes comentaram comigo, pô, Oswaldo, eu não tenho nada contra o Neymar, nem contra ninguém. Eu apenas vejo o seguinte, eu não vou falar nem de Brasil, eu vou falar aqui da nossa Manaus, da nossa querida Manaus. Se você pegar quantas ruas foram enfeitadas em Manaus, né? E eu tenho a oportunidade de acompanhar, por exemplo, ali a Rua Santa Isabel, o trabalho e o sacrifício que essas pessoas têm. São famílias, investimento, né? Investimento, são famílias que se mobilizam. E isso acontece no Alvorada, no Morro, nas outras ruas que vão. Para quê? Para terminar um campeonato como nós terminamos, e aquele que é consagrado como o maior jogador brasileiro, onde todas as regalias, todas as mordomias são oferecidas mais a ele do que aos demais jogadores, que é um erro também da CBF, entendeu? Ele passa num corredor e não dá um cumprimento para o cidadão brasileiro que se sacrifica, que, sabe, fica ali naquela esperança, na torcida. Quer dizer, isso é uma falta de cidadania, de respeito ao próximo. Infelizmente é isso. E não vai ganhar nunca a Copa do Mundo desse jeito. Enquanto que a Croácia hoje deu um exemplo ali de união, de cidadania, e eu fico muito feliz. Vou torcer para a Croácia contra a França, tá? E vamos para esse jogão que vai ocorrer agora, daqui 2 ou 3 dias. Mas vamos lá, Fred. Que boa a manchete hoje sua aqui, né? O Fred, que é o editor-chefe do Jornal do Comércio, dá para ver aí. Senado restitui vantagens para concentrados no PIN, no Polo Industrial de Manaus. Foi uma grande notícia para o estado, né? Esperada, na verdade, né, Oswaldo, e os internautas que acompanham aqui o nosso programa nas redes sociais da Amazon Play, exatamente pela articulação que foi feita, né? Todo o trabalho de bastidores da bancada realmente surtiu o efeito esperado, apesar da demora até para a tramitação dessa pauta, já que ela estava em urgência, mas veio aquele resultado que era comprovando mais uma vez a perda de força do governo Temer em todas as instâncias, né? Pode ter certeza, se fosse um governo forte, nós não teríamos alcançado isso. Com certeza. E eu quero aqui ressaltar, porque aqui nós não falamos de pessoas, nós falamos de realizações, de situações. E nós temos que parabenizar, sim, a bancada no Senado, que é composta por 3 senadores, porque eles fizeram um trabalho valoroso, né? Conseguiram convencer os pares dos outros estados, e também não podemos esquecer do trabalho exercido pelo Antônio Silva como presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria, que com certeza a CNI deve ter colaborado e mobilizado os estados para que permanecesse o solo, o polo de concentrado aqui. É um trabalho de formiguinha, né? De formiguinha, você ir, justamente. Ir conscientizando pelas beiradas, e realmente tem surtido efeito. Ok. Vou para um outro assunto que está no Jornal do Comércio de hoje. E esse eu faço questão, Fred, até de vir com um pouco mais de veemência, que você sabe que eu sou um entusiasta da BR-319. Cobro de todo mundo que senta aqui o que eles pensam, o que eles querem fazer para resolver esse impasse.
E o JC hoje traz em destaque, está aqui na capa do jornal, uma reunião que houve ontem lá no Senado da República, e que fala justamente, uma reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura lá do Senado. Uma reunião que foi, inclusive, presidida pelo senador aqui do Amazonas, o Eduardo Braga. E você foi muito feliz, né, no que você colocou como manchete aqui dessa matéria. Imbróglio permanece sobre a BR-319. Eu queria que você comentasse isso, Fred. Olha, Oswaldo, infelizmente a gente tem que muitas vezes se repetir sobre o tema da BR-319, sempre apontando uma mesma figura que surge, que é a situação do descaso do governo federal com relação à necessidade de infraestrutura para a Amazônia e para a Amazônia especificamente. Todo mundo sabe que a BR-319 ela já é consolidada como uma rodovia, como uma estrada, há 40 anos já cortada no coração aqui do estado, e realmente esse imbróglio aí que de 10 anos para se tratar da solução de um entrave burocrático para a questão do licenciamento ambiental é vergonhoso para qualquer país. E quando você vê essa discrepância total entre a falta de sintonia entre os órgãos que deveriam fomentar o desenvolvimento, que deveriam ser elementos apoiadores para todos os projetos de inclusão até regional, você vê infelizmente o país mergulhado numa situação de buscar não ajudar, mas ao contrário colocar pedra de tropeço para aqueles que buscam realmente caminhos logísticos diferenciados, opções para que a gente tenha aquela redução do custo Amazonas que é muito alto. E melhorar a logística, né, e integrar o Amazonas ao Brasil, né, porque eu acho que é o único estado que até hoje não está interligado com os demais estados da Federação Brasileira. E eu quero, só para encerrar esse assunto, porque o nosso convidado já se encontra aqui no estúdio, dizer o seguinte: o próprio senador, ontem, o Eduardo Braga, ele disse que ele questionou os 10 anos de demora do governo federal para expor um posicionamento claro sobre esse problema, né? E quem se fez presente ontem, representando o DENIT, foi a diretora de Planejamento e Pesquisa, doutora Ângela Parente, que disse o seguinte, que desde 2008 houve vários aspectos que surgem, que tem atrasado o andamento das ações, e aí ela sinalizou com o seguinte: vamos entregar à Comissão de Infraestrutura todo o levantamento das reuniões e dos ofícios. Só quero dizer que o DENIT não está parado, ele está fazendo as licitações e discutindo o assunto. Aí vai a minha pergunta e o meu questionamento. Como é que a diretora de um órgão que é importantíssimo para resolver o problema da BR-319 vai para uma reunião no Senado da República, em vez de levar o que ela está prometendo encaminhar, ela não leva? Ou seja, a gente começa a encontrar respostas para aquilo que não nos dão a resposta, que é a implementação definitiva da BR-319 para o pleno desenvolvimento do estado do Amazonas e de Roraima também. Então, eu acho que aqui, Fred, fica muito claro, né, que uma ponta do iceberg está aqui. Que uma pessoa que vai para uma comissão no Senado da República, que é a mais alta corte legislativa do território brasileiro, da Federação Brasileira, não leva aquilo que é para ser mostrado. Alguma coisa tem. Você concorda comigo? Certamente. Então, meus amigos, eu acho que em todo o programa eu vou falar sobre BR-319. Não é possível, né, que a gente não encontre resposta, não é possível que alguém sente aqui do nosso lado e venha dar uma satisfação verdadeira sobre esse problema, quem é que realmente atrapalha, se é lobby do pessoal de embarcação, se alguma coisa está errada. E isso tem que ser resolvido e tem que ser esclarecido para a população brasileira, porque senão daqui a pouco vai ficar o efeito cascata Neymar, e eu não queremos que isso aconteça, ok? Eu vou para o nosso break. Eu sempre digo para vocês o seguinte: se você tem um problema, se você quer saber das notícias econômicas, das notícias de negócios, só tem um remédio. Experimente Jornal do Comércio. Aqui você vai encontrar tudo que ocorre no Brasil, no mundo,
quais são os vetores da economia brasileira, para que você possa, inclusive, ajudar a decidir alguma coisa que você queira fazer na sua empresa. E é muito fácil isso, não tem dor. Ligue para 2101-5500, 2101-5500 e fale lá com o nosso pessoal do comercial, que são consultores preparados e especializados para dar um excelente atendimento a você, tanto na nossa edição impressa, como também na nossa edição online. Muito obrigado, o telefone está aí à sua disposição. Fique bem informado sobre economia e negócios no Brasil e no mundo através do JC. São 114 anos de bons serviços prestados à sociedade amazonense. Eu vou para o primeiro break, volto já já, recebendo aqui o nosso convidado de hoje, que é o pré-candidato ao Senado da República pelo PSDB, o vereador, o meu amigo aqui, que é o Plínio Valério, que já vai sentar, já está aqui dentro do estúdio. Até já. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com o seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha e eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Olá, estamos agora iniciando o programa 2018, o ano da transformação. Por quê? Mudar, Fred? Mudar é preciso. Nós aqui estamos aqui toda segunda, quarta e sexta trazendo convidados e você vai ter oportunidade de conhecer as propostas, as pessoas, para que no próximo dia 7 de outubro você vá com consciência naquele que você vai outorgar uma procuração para representá-lo nos cargos que ora são disponíveis nas eleições de 2018. E hoje a gente recebe aqui um deputado, ex-deputado federal, que foi, inclusive pela revista Veja, ele foi classificado lá como um 16º deputado na legislatura que ele fez parte, mais atuante lá na Câmara dos Deputados em Brasília, e é vereador de Manaus em seu 3º mandato. Muito obrigado pela presença, vereador, meu amigo Plínio Valério. Boa tarde, Oswaldo, Fred. Que bom estar de volta no Jornal do Comércio. Eu estava até brincando com o Fred, eu trabalhei aqui no século passado. Eu trabalhei aqui em 1986, um pouco de 7, com o meu amigo Guilherme Aloysio. Que prazer estar aqui enorme e poder ter essa oportunidade de poder expor. Porque é interessante, você vai perguntar, eu vou responder, o telespectador vai ver e vai sentir se a gente tem conteúdo ou não. Então essas entrevistas são muito boas, para que a gente possa expor o pensamento da gente. Ok. Então, eu quero inicialmente agradecer aqui o Jefferson Fernandes Satoshi, que já está participando do programa através do Messenger da página da Amazon Play. E você também pode participar pelo WhatsApp 98415-2544, já está aí na telinha, e você pode então fazer as suas perguntas, seus questionamentos ao convidado de hoje, que é o vereador Plínio Valério, que é pré-candidato ao Senado da República. O Jefferson escreveu aqui que é sempre na telinha do celular acompanhando as transmissões da Amazon Play. Muito obrigado, Jefferson. Tá? A gente está aqui para tentar fazer o melhor para todos os senhores. Tá? Muito obrigado e vamos aí então abrir o nosso programa. E eu sempre falo, o vereador Plínio, a primeira pergunta é minha, e depois eu passo a bola aqui para o nosso amigo, que eu quero saber de você e os nossos seguidores e telespectadores também, por que você quer ser senador da República pelo estado do Amazonas? Eu estou vereador, no 3º mandato, e estive deputado federal por 8 meses e 20 dias, e consegui fazer um trabalho bom e percebi que o trabalho em Brasília, que aliás o trabalho tem que ser feito do político, tem que ser feito em Brasília. Vocês falavam 2 assuntos há pouco tempo aí, trazer a BR-319, a Zona Franca, que o vereador não tem participação nenhuma, não sei esbravejar. É em Brasília que se decidem as coisas, é lá que é o coração de tudo. Como deputado federal, a gente tem um limite. 513, a ditadura dos líderes, você quase não fala. Eu tive sorte de ficar na comissão da Amazônia e presidi várias vezes a comissão, ao ponto de conseguir, com a ajuda de Deus, de ser destacado pela revista Veja. Eu acho que você prestar serviço ao Estado como senador, você não precisa ser PhD, você não precisa ser mestre. Você precisa, ter compromisso com a tua região. Compromisso com a tua região. A gente precisa conhecer, ter amor para poder defender. Segundo, perceber de que forma isso pode ser feito. Pode ser feito na tribuna, aliás, é onde deve ser feito, na tribuna, nos bastidores, no conhecimento. E terceiro, há que ter aquele compromisso sempre, volta para o primeiro, o terceiro é igual ao primeiro, é o compromisso com a região, o amor que você tem, porque quem ama defende. Você não pode mandar para Brasília, aliás, há exceções, de pessoas que não conhecem as raízes, de pessoas que não percebem, não percebem, não tem por que defender. Eu não sou xenófobo, longe de mim xenofobia, mas quando você tem conhecimento de causa, quando você tem satisfação a dar, quando você conhece o entorno, você conhece tudo, você tem mais compromisso. Então, eu acho que ser senador não é bicho de 7 cabeças. Não é bicho de 7 cabeças. Às vezes as pessoas se assustam comigo, porque pelo jeito de eu ser. Vou ao posto de gasolina sozinho, vou à feira da Panaí normal, vou ao Mercadão comprar pior que as pessoas às vezes se assustam. Será que um cara simples assim pode ser senador? Pode.
pode. E eu vou dizer uma coisa, me desculpem se eu estou faltando modéstia, mas eu vou conseguir orgulhar esse país, porque depois do Arthur, depois do Gerson Pérez, nós estamos carentes. Vocês falaram há pouco na bancada, o Fred elogiou a bancada, mas Fred, todo ano de eleição, a Zona Franca é alvo. Aí os políticos tradicionais botam aquela armadura de defensor do povo, aquele elmo, botam a espada, vão na capelinha, se ajoelham, se beijam, se despedem da família, dão um beijo na criança e vão para Brasília salvar a Zona Franca. E salvam a Zona Franca. A Zona Franca é salva todo de 4 em 4 anos. Com armadura, com tudo. Beijinho, capela, direito a se ajoelhar e rezar. Aí eles vão para Brasília e salvaram a Zona Franca. Coisa nenhuma. O problema da Zona Franca é a falta de informação que o Brasil tem sobre isso. Lá eles pensam que nós somos um parque só de maquiagem. Eles pensam isso. Eu fui o único deputado a defender a Zona Franca no dia da votação. Porque eu me inscrevi e eu defendi por 7 minutos. E fiz a defesa legal. Eu participei, Oswaldo, de 6 programas da TV Câmara. Eles me chamaram, ia um cara do PT, eles me chamavam. Eu consegui debater e falei muito sobre a Zona Franca. Essa história de que vão salvar, é papo furado. A Zona Franca a gente tem que dar constante e permanente atenção. A Avenida Paulista vai sempre querer nos tirar as vantagens e criar vergonha. Nós não podemos ter a Zona Franca eterna. O cachimbo entortou a nossa boca. Roraima produz mais peixe do que nós. Mas isso também. Em função até da legislação aqui, pesqueira do Estado, né? Se aprofundar nesse assunto da parte da piscicultura, você vai ver que são produtores amazonenses que foram produzir em Roraima porque lá era mais fácil as autorizações, as licenças que são necessárias. O veneno da burocracia. Mas a gente se contentou com Zona Franca e não avançou em nada mais. E Manaus, referente a essa sua colocação, nós temos que entender também que os senadores são 3 em cada estado, né? E isso a gente não obtém a maioria, que eu acho que esse é o trabalho lá do parlamentar. Você que esteve lá no lugar de 81 ou 83 senadores, são 81, né? E contra 513 na Câmara. Você sabe que é um trabalho de formiguinha, né? Você tem que todo dia para conseguir os votos que são necessários. E a Zona Franca, infelizmente, é a menina dos olhos dos maldosos, né? Aqueles que querem justamente acabar com o modelo por falta de informação, que até é dada, mas não é levada em consideração. Vamos lá, meu amigo Fred Novaes, está aí o nosso convidado, está aí o nosso pré-candidato ao Senado da República. Vereador, o senhor está no PSDB. No ano passado, o senhor manifestou publicamente um certo desconforto dentro do partido, até mesmo cogitando a possibilidade de sair e também de reivindicar prévias para viabilizar a sua pré-candidatura ao Senado, né? Como é que o senhor está hoje dentro do partido e como é que o senhor encara hoje essa situação da política partidária que temos hoje, que muitas vezes, queira ou não queira, você fica meio que refém dos caciques dentro das legendas? Fica total refém na realidade, né, Fred? É bom você perguntar isso. Eu externei a minha insatisfação, fui ao Arthur, levei minha carta de desfiliação, aleguei para ele que não me sentia bem, não me sentia útil dentro do PSDB. Na verdade, vereador 2 vezes mais votado do PSDB, não me sentia à vontade e tenho potencial para prestar serviço. E o Arthur pediu que eu ficasse. Ele falou, não, a gente tem projeto, sim. Nós somos companheiros de partido, eu e o Arthur, nós somos companheiros há 32 anos, para você ter uma ideia. E ele falou, não, a gente tem planos para você, a sua candidatura ao Senado é viável, beleza, a gente vai viabilizar a sua candidatura ao Senado aqui. E resolvi ficar. Por isso, eu tenho história no PSDB, externei o meu desconforto, né, mostrei, aproveitava e pedi para sair. Mas não é que eu fui convencido a ficar, é que eu ouvi realmente que eu posso participar dentro do partido, ter outras atividades que possam somar, por isso que eu fiquei. Quando você fala em termos de refém, é verdade, o sistema partidário brasileiro nos torna refém. Eu fui presidente do PV por 6 anos. E nós tínhamos uma meta, nós tínhamos um plano. E esse planejamento a gente iria chegar lá. Eu fui candidato a Senado pelo PV, tive 270 mil votos com 53 segundos de televisão.
Ou seja, cresceu. No dia seguinte à eleição de Senado, pau cantou, a porrada cantou. E as brigas foram tantas que me tomaram o Partido Verde. Então é assim, é assim. Quem botar a cabeça vai pegar a porrada. E os partidos no Brasil todo têm dono. Tem dono, eles têm a raposa felpuda, infelizmente é assim, e é todo partido. E não vou aqui querer encobrir, o PSDB também é assim. Inclusive, até mesmo na definição desse período pré-campanha ao período de campanha, há toda uma expectativa com relação à possibilidade de uma articulação do prefeito com o governador Amazonino Mendes, que pode mudar talvez as peças, enfim, a estratégia do jogo político no tabuleiro nesse momento de campanha. Como é que o senhor vê, qual é a sua expectativa em relação a esse movimento? Eu tenho experiência disso. Foi o Gilberto Mestrinho que ensinou isso, né? E o Gilberto Mestrinho ensinou que a eleição se ganha na véspera e é bom juntar que se economiza. Então, todos os alunos do Gilberto praticam isso. O Arthur não é aluno, mas está nesse jogo. Eles vão tentar. Vão tentar juntar o Mar com o Eduardo, com o Amazonino, vão tentar até o último instante, só que não vai ser aqui, eles vão em São Paulo, eles decidem lá, eles viajam para lá, aí lá eles decidem, vê o que cada um quer, o que contenta cada um. Eles vão tentar, eu posso até nem ser candidato, de repente o Arthur resolve coligar com o Amazonino, não tem espaço para mim, mas isso tudo são conjecturas, mas possíveis. Eu só duvido que o Arthur se preste a ser coadjuvante no momento histórico. A história que o Arthur tem não é de protagonista, não é de coadjuvante. E nessa hora, nós seríamos coadjuvante de uma reeleição do Amazonino. Mas você não acha que o papel do prefeito Arthur Neto, nesta eleição de 2018, está sendo de coadjuvante? Porque ele tinha toda a oportunidade de ser novamente senador pelo Amazonas. E ele se absteve disso e vai terminar seu mandato como prefeito de Manaus. Mas se ele lançar uma candidatura própria, vamos dizer, se lançar o Rota, se eu tiver candidato ao Senado, uma chapa do PSDB, e nós ganharmos a eleição, a gente faz história. A gente faz história porque derrota Amazonino, derrota Omar, derrota Eduardo. Então eu acho que está nas mãos do Arthur, ele decidiu o próprio destino dele. Você fala, eu até respeito, mas... Eu não queria usar a palavra refém do Arthur, porque a gente é amigo, mas eu dependo realmente de um acordo. Só que eu acredito que o PSDB não fará esse acordo. Porque há coisas de lutas, né? Para quem vocês não sabem, em 86 eu trabalhava aqui, quase que o Guilherme Aloysio sai vice do Arthur. Em 86. Quase, como diz o caboclo, quase por pouco. Eu fui encarregado de conversar com o Guilherme, na hora o Guilherme disse, não, aí bateu que não ia. Então a gente tem uma história, tem um compromisso com esse povo a cumprir. Então na hora dessa, o PSDB vai para o lado da Amazônia para ser coadjuvante, aí se eu não for candidato, aí não seria candidato com todo prazer. Quer dizer, são conjecturas. Eu descobri também, não adianta a gente caminhar só. Eu fui pelo Partido Verde, tive 270 mil votos. 240 mil votos em Manaus. 30 no interior. Como é que eu posso ser senador desse jeito? Não tem como. E por que eu não tive voto no interior? Por que eu não tive voto no interior? Porque eu não fui ao interior. Não tinha estrutura para ir ao interior, né? E eu preciso me agrupar. Mas em Irunepé você foi. Irunepé fui, mas a gente perde a eleição para o Senado majoritário. A gente ganha para federal, para estadual, mas perde para o Senado. Porque a majoritária, aquela coisa de asfalto. Irunepé está recebendo agora 20 milhões para asfaltar a cidade, que ficou ferrada durante esse ano todo. Então é aquela história que eu te falei da armadura, da espada do lado, do elmo. Sai exatamente na época certa. Mas Manaus não acredita mais, né? Mas o interior ainda acredita. A gente precisa de estrutura. Eu preciso me agrupar, mas será a minha última tentativa. Aqui eu posso dizer, eu vou ser candidato ao Senado, se der certo, ótimo, se não der, em 2020 não sou candidato a mais nada. Exatamente por causa desse quadro. Porque se pinta esse quadro, Fred, o que é que eu vou continuar fazendo nisso? Eu vou até aproveitar, Fred, com a sua licença, vamos dar um espaço aí para o nosso internauta. Primeiro eu quero agradecer o Wilson Lima, que disse o seguinte, gosto muito das lives do Amazon Play. Obrigado, Wilson, você que já esteve aqui com a gente, fico feliz em ter você como nosso seguidor. Agora, em função do que você disse, e aqui você sabe, Plínio, que a gente tem que mostrar o que é pró e o que é contra. Claro, né? Claro. Eu acho que é um direito, o regime democrático, ele justamente expressa isso, e a gente dá a oportunidade de você colocar suas posições. Então, dentro do que você falou, que é a sua última tentativa, está aí o Dagol Sena, ele pergunta o seguinte, só acho que o Plínio já tem muito mandato. Que ele já está rico, mora em condomínio, um dos mais caros lá na Ponta Negra, e não vejo ele fazer muita coisa pelo povo. Não é muito.
menos pelo nosso Estado. Então temos que mudar. Chega de políticos que não sabem viver sem mandato, políticos que estão cada vez mais ricos por conta da política. Basta. Como é o nome dele? É o Dagual Sena. Dagual Sena, eu tenho 63 anos, trabalho a vida inteira. E se eu não pudesse hoje dar conforto à minha família, eu seria um incompetente, né? Trabalhei no Jornal do Comércio, trabalhei na crítica no jornal O Povo, TV Baré. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai a banco, não vai? Todos os dias. Sabe aquela porta giratória que você passa lá? Ela só está lá porque eu fiz uma lei. Você só passa naquela porta giratória porque o vereador Plínio Valério fez uma lei. Deixa eu te falar mais. Você hoje pode mudar a tua rua, voltar para aquele nome anterior. Sabia que pode? Você não sabe, que você não participa. Você pode, porque eu tornei isso lei. Você sabia que o cara que joga lixo pode ser multado? Eu fiz isso lei. Então, a gente tem várias, eu te convido a ir lá, você tem razão em falar isso. Agora me acusar de ser rico, isso é bobagem, isso aí nem merece resposta. Eu estou aqui para discutir política, né? Se eu morasse embaixo da ponte, eu era um fracassado, um incompetente, mas eu moro bem, claro, eu trabalhei para isso, né? Então, veja bem, eu posso mostrar aqui, elencar aqui umas 15 leis que ele usufrui porque eu tornei lei. Agora, essa questão do governo do Amazonas querer transformar o galpão em presídio. Eu já entrei no Ministério Público Estadual, já entrei na Prefeitura contra isso, porque nós fizemos leis que impedem essa mudança de atividade. E não vai ter isso lá. São leis que a gente faz. Então, você está dando pseudônimo e você me acusando de ser rico. Quer dizer, é uma acusação legal. Beleza, eu aceito isso. Só para encerrar, voltando aqui para o Fred, temos que mostrar um lado e vamos mostrar o outro também. A Ana Rita diz que o Amazonas realmente precisa de políticos como o Plínio, que não se cala e defende a nossa cidade, como bem fez em Brasília enquanto esteve como suplente. Então, 1 a 1. Não, mas é isso, não. Política, a pessoa, se todo mundo fosse vascaíno ou flamenguista, qual a graça que teria, né? Então eu não fico chateado com isso, não. Só porque ele usa pseudônimo e faz essa acusação. O cara mora num condomínio, é ladrão. Quer dizer, pecado, eu estou mostrando, eu só tenho 3 mandatos, e estou mostrando que não tenho desprendimento. Eu quero sair em 2020. Eu não quero. Ou alguém duvida que eu me reelegeria vereador. Quer dizer, mas não é isso, né? E agora eu queria falar de BR-19, eu queria falar de Zona Franca. Vai falar de tudo isso aqui. Agora, não, eu só queria continuar. Não, Fred, porque você tem razão, politicamente você está correto. Eu estava fugindo disso, mas falar tudo de bem. tudo isso aí. Não se preocupe, aqui temos tempo para tudo. Legal. Eu queria só esse marco, né, da sua manifestação com relação a um político com uma história como a sua, colocando publicamente, né, a possível desistência da vida pública. Isso é um marco importante que a gente precisa lembrar. E eu queria aproveitar nessa pergunta que o senhor falasse um pouco do seu início, né, da sua caminhada política e da sua história de maneira resumida para a gente, até para o nosso ouvinte ver realmente o que me levou à política a sua caminhada. foi que eu trabalhava em jornal, jornalista, a volta do Gilberto Mestrinho, aquilo ali mexeu comigo, porque o Gilberto estava voltando, né? Aí eu resolvi entrar em política, combatendo a volta do Gilberto. Eu nasci no dia 31 de janeiro de 55, dia que o Plínio Coelho assumiu o governo do Estado. Daí meu nome em homenagem ao Plínio. A minha mãe, grávida de mim, ia aos comícios do meu pai, candidato a prefeito. Eu não tinha outra saída, né? Eu podia ter enveredado por direito, eu tenho amigos desembargadores, juízes hoje, eu tenho amigos empresários, mas eu enveredei jornalismo, teatro, eu fiz tudo, teatro, televisão, muito tempo televisão. Então isso me aproximou. Esse fato do jornalista estar hoje com o governador e amanhã estar com um assassino entrevistando, né, é legal, traz um conhecimento grande. Eu achei que seria, para mim, política é um meio de você poder fazer o bem. O poder só se justifica se for para fazer o bem. Eu quero chegar ao poder, não esse poder de dar canetada, para fazer o bem, para olhar a comunidade como um todo. Então essa história, olhem para mim e vejam, um jornalista, eu estou político, vou morrer jornalista, vou morrer teatrólogo, vou morrer escritor, tenho 2 livros escritos, e sou esse cara que pensa que pode ajudar. Eu dei exemplo aqui rapidinho para ele que a gente participa, a gente ajuda. Está na lei. Essa história de que político não presta é conversa furada. O político pode não prestar, a instituição sim. Então olhem para mim e vejam um jornalista que se tornou político que pensa que pode ajudar pela política. Mas não quero fazer da política uma carreira. Se eu for candidato de novo a vereador, eu vou tornar uma carreira política. Por isso que eu não quero também mais. Eu acho que
questões cruciais do Estado se discutem e se resolvem em Brasília. E depois do Bernardo, depois do Arthur, depois do Jefferson Pérez, me desculpe os três que lá estão. Nós não temos representatividade. Lá é senador, Fred, da República. Lá nós somos 3 contra 3. Todos os estados têm 3. Nós temos 8 deputados federais, São Paulo tem 60 e pouco. Então, lá no Senado, a briga é igualitária, desde que você tenha compromisso com o teu estado. Quero agradecer a Kate Carla, que também mandou aqui, não perco as lives da Amazon Play. Obrigado a vocês. Nós estamos aqui justamente para tentar fazer o melhor e trazer o maior número de informações que possam ajudá-los na eleição do próximo dia 7 de outubro, para que o Brasil, o próprio nome do programa, porque o ano da transformação, porque mudar é preciso, né? Nós não estamos querendo mudar as pessoas, nós queremos mudar o modelo político brasileiro. Então, você como cidadão, se você também se sente com vontade, que você possa contribuir para o seu estado, para o seu país, para o seu município, também coloque seu nome, se filie a um partido, né? E vai lá disputar e colocar aqui as suas propostas. Já né? que está no clima tão bom, você me permite só que uma coisa que eu lembrei, nós temos uma entidade chamada Lá das Marias. Elas atendem mulheres que vêm do interior do estado, lá no porto ou no aeroporto, normalmente no porto, que vêm com câncer, e levam para essa casa que é alugada e levam para o SECOM para tratar. Eu consegui, com a emenda parlamentar, só estou falando isso para dar satisfação, eu consegui, com a emenda parlamentar, comprar um carro dublô pro Lá das Marias. Só que eu não disse nada, nem vou dizer, porque não interessa. Mas a gente faz isso também. Eu fiz uma emenda para a Secretaria do Trabalho, que juntou com o SEBRAE e com a CEMED, e fizeram um curso de empreendedorismo para criança de 6 a 9 anos. Vão atender 2.000 e poucas pessoas. Com a emenda que eu fiz, que tornou um curso. Quer dizer, então a gente é importante dentro da sociedade. Com certeza. A gente faz muitas leis. Eu só estou lembrando e falando disso, me desculpe falar, porque realmente a gente colabora. Tanto na emenda parlamentar, quer dizer, a gente vai desde o capoeirista, dos negros, dos índios, dos LGBTs, que eu sou presidente da Comissão de Direitos Humanos, que a gente reúne, tem um trabalho muito grande. Então é muito fútil, é muito vulgar esse tipo de apontar o dedo e achar que todos os dedos são iguais. Não são não, olha aqui, 5 dedos, 5 tamanhos diferentes. Fred. Vereador, aproveitando esse tema também, que é um tema bem quente, como é que o senhor vê essa questão desse senso comum que aponta todo político no mesmo balaio de pessoas realmente que estão lá num cargo público para se autopromover, para buscar benefício próprio, né? E nesse sentido, esse tipo de argumento tem forçado uma situação que a gente tem verificado nas últimas eleições suplementares, tanto no Amazonas como em Tocantins, quando vemos quase 50% de brancos e nulos, os chamados não votos, né? Como é que o senhor vê essa situação e que isso afeta numa perspectiva de renovação nos quadros políticos, uma vez que não há tanta participação aí no eleitorado? Eu vejo com tristeza, porque quando você coloca toda a classe política no meu patamar de que não presta, isso é nacional, político não presta, e empresário também, né? Que político não. Quando você coloca isso, você mistura, você enfraquece a instituição. Eu até concordo, Fred, quando você diz assim, se você afirmar 90 políticos não presta, 100%, beleza, mas dizer que não precisa de uma Câmara Municipal, que não precisa de uma Câmara Federal, é ignorância ao extremo. E eu vejo âncoras de TV dizer isso, nacionais. Se acabasse com o Congresso, você sentiria falta. Então você pode combater o político, mas nunca a instituição. Só botar uma ditadura, né? Lógico, você tira o legislativo do meio, aí você tem judiciário e executivo, vira uma ditadura. Então o imbecil que diz que não precisa de uma Câmara, ele está prejudicando toda a sociedade. Porque talvez não precise do vereador tal. Agora, me veja uma coisa, o legislativo pode mudar de 4 em 4 anos. Se não muda, é por culpa de quem os escolhe. Então, se você perguntar, mas vocês merecem esse descrédito? A classe merece esse descrédito, merece. Eu acho que não pertenço ao bolo, mas eu estou no bolo. A gente vê reuniões terminar antes do tempo, reuniões começarem mais tarde, a gente vê companheiros que não querem trabalhar mesmo, mas a gente tem gente que quer trabalhar, mas é fácil, você detecta e tira essa pessoa do cenário. Né? Mas atualmente sim, a classe política brasileira merece esse tipo de acusação e é muito ruim, acredite, Oswaldo, acredito, Fred, é muito ruim você querer
convencer que é político bom no meio disso tudo. A minha sorte é que eu não misturo as coisas, né? Eu não misturo. Teve essa manifestação lá do negócio do galpão, me chamaram, não fui. Falei, político, vai estragar, meu trabalho está feito. Tá agora, no MP, agora, vereador, até pelo objetivo do nosso programa de conscientizar e orientar o eleitor para que se faça uma escolha mais consciente possível, como é que o senhor indicaria, pela sua experiência política, para o eleitor que está nos ouvindo, como é que ele poderia identificar, fazer essa separação do joio e do trigo? Qual político, como é que você poderia identificar no meio do todo, separar aquele que faz a diferença no meio da política? É difícil. No caso, vamos dizer, no caso meu de vereador, né? Vereador, com todo respeito ou sem respeito, o que é que o senhor tem feito? Primeiro, ele tem que conhecer qual é o papel de vereador. O vereador não é aquele cara que asfalta, né, que está dentro da caixa d'água, que troca lâmpada, que consegue o ônibus. Isso até se faz com os assessores. O vereador é aquele que procura fazer leis conscientes. Vereador, quantas leis o senhor já fez? Quantas leis que são praticadas, né? O senhor se paga? O senhor acha que o senhor se paga? O seu salário que recebe? Aí eu vou citar as leis que eu fiz. Quantos pronunciamentos o senhor faz? O que é que o senhor defende? A gente pode mentir aqui. Mas hoje, com essa aproximação tão grande, dá para perceber se a gente mente ou não. Então, programas como o de vocês são de alta importância. Trazer qualquer candidato aqui, fazer qualquer pergunta e até permitir que os imbecis participem. Porque isso é legal, né? Até o imbecil participa. Quer dizer, vocês dão essa abertura para ele. Para que a gente possa ou não se defender, que a gente fique nervoso, não fique, não tenha trabalho para mostrar. Isso é legal, isso não é ruim não. Então que venham as perguntas, tragam mais gente aqui. Agora, o que não pode, Fred, é só porque eu sou político não presto. Né? Só porque eu tenho um carro bom, sou ladrão. Só porque eu moro bem, sou ladrão. Calma. Vê se ele já trabalhou. Eu tenho um companheiro meu aqui que está rindo aqui do lado, né? O Rosivaldo aqui, que a gente já trabalhou muitos anos juntos. E é trabalho de verdade, a gente ri porque se diverte. Então tem isso, Fred. Eu acho que você é difícil de detectar. É difícil, sim, claro. Mas se você tem uma pessoa que tem 3 mandatos, nunca fez uma lei, né? Você tem 2 mandatos, um que nunca se pronunciou. Né? Só colocou nome nas ruas. Só colocou o nome na rua e fala, mas a culpa é do eleitor. O eleitor adora promessas. Entra ano, sai ano, adora. Por quê? Porque ele vive no limiar da desesperança. Então, respondendo a tua pergunta, é muito difícil. Você tem que aproveitar os debates que ninguém quer ver, as entrevistas que as pessoas assistem, para que a gente possa definir. A pessoa define, não, esse cara é bom, esse cara não é bom. Não, ele serve, ele não serve. Agora, não pode achar que ninguém presta. Tem que dar oportunidade para a gente provar se é bom ou não. E a gente provar se é bom ou não, exatamente em programas como o de vocês. Ok, muito obrigado aí, vereador Plínio. Nós vamos para o nosso primeiro break, mas antes eu quero lembrar você que você pode sim experimentar o Jornal do Comércio como assinante num jornal que tem 114 anos de história aqui no Amazonas. Basta você ligar para 2101-5500 e obter informações de como se tornar um parceiro aqui do grande JC. Dentro até, antes de pedir o break aqui, dentro do que o vereador Plínio estava colocando, a participação democrática de todos, né? Hoje a rede social, né, Fred, ele permite esse tipo de coisa. Obviamente que nós não estamos aqui para esculhambar ninguém, nós estamos justamente com toda a seriedade possível trazer as informações e as pessoas para que os senhores possam fazer suas avaliações. Aquelas perguntas que vêm com cunho dirigido, vêm com pseudônimo, essa coisa toda, obviamente que a gente vai avaliar. Aquela que não atinge pessoalmente a pessoa que aceitou o nosso convite para que sentar, nós vamos fazer sim, porque claro, tem que ser respondida, tem que ser perguntado, desde que não haja ataques aí pessoais de forma muito grosseira, sabe? Porque isso não constrói nada, isso não leva a nada. O que leva é justamente você ter consciência do seu voto. E a oportunidade que a internet oferece para que você avalie com mais precisão a quem você vai outorgar esta procuração é justamente através de programas como o nosso e de outros parceiros que estão aí no mercado trazendo as mesmas ideias e trazendo as pessoas de uma forma geral. Então, fica aí o nosso recado, fica aí a nossa... fazemos isso com o maior carinho e maior amor pelo Amazonas, por Manaus e principalmente pelo nosso país, por Brasil.
Vamos para o nosso primeiro break, a gente volta já já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. Com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Estamos de volta aqui com o segundo break do programa 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso. Recebendo hoje aqui o pré-candidato ao Senado da República, o vereador Plínio Valério, que está aqui respondendo aos questionamentos dos nossos seguidores, do nosso editor-chefe do Jornal do Comércio, o jornalista Fred Novaes. E antes de passar para o Fred novamente, porque nós vamos falar agora de Zona Franca, vamos falar de BR-319, vamos falar de tudo aquilo, dos recursos minerais que o Estado tem e que está travado aí pelas leis federais, por tudo aquilo. E isso, o pré-candidato aqui, ele tem a sua opinião sobre esses assuntos e nós vamos ouvi-lo. Mas eu gostaria, Fred, antes disso, porque isso mostra que o nosso espaço democrático, aquele cidadão da GOL que fez aquela colocação para o senhor, ele mandou aqui um novo posicionamento e diz o seguinte: vereador, eu não estou acusando você por ser rico, o que eu estou querendo falar é que a maioria dos políticos permanecem na política por conta das regalias e por conta disso fazem tudo para permanecer nos mandatos, porque quando é um político, tudo se torna mais fácil. Mas se é rico por conta do seu trabalho, parabéns para o senhor. Não vejo um político que não tenha vida ruim. Só acho injusto um político ganhar mais que um professor, um político ganhar mais que um médico. Por isso falei no meu comentário que por conta da política a vida fica mais fácil. Esse é o reposicionamento do Dagoll Sena. Então eu passei aqui a mensagem. O senhor quer comentar, se não é a necessidade? Legal, eu acho que é legal ele dizer isso, porque coloca no lugar. Eu não me senti ofendido, não, eu só faço colocar as coisas no lugar, porque eu sou aquele político que não tem medo de pergunta, não tem nada a esconder. Eu até costumo brincar, mas eu parei porque minha mulher me acusou de machismo. Eu dizia o seguinte: perguntem qualquer coisa, menos se eu traio minha mulher. Primeiro, porque se eu disser que trai, eu sou um cafajeste. Se eu disser que não, sou um mentiroso. Então não tem o que fazer. Aí eu parei de dizer para não me acusar de machismo, parei com essa brincadeira. Na verdade, eu acho legal ele dizer isso. Agora, não é que o político ganhe bem, é que o professor ganha mal. Nós estamos vereadores, nós ganhamos 15 mil reais por mês. Nós estamos, Fred, há 6 anos sem aumento. Porque você só pode fazer o aumento do mandato para o outro, estabelecer que é 70... É o bruto. É o bruto, que é 11.200 líquido, 11.200 líquido, que dá para viver bem. Se eu não tivesse que ajudar muita gente, você viveria melhor ainda, mas você tem que ajudar, que é inerente à função. Aí nós não fizemos a lei para aumentar nosso salário no ano. Nesse não fizemos de novo, sabe por quê? Nós chegamos ao consenso de que não podia aumentar o nosso salário diante do povo que estava perdendo o emprego. Mas ninguém sabe disso, ninguém quer saber disso. Nós vamos completar 8 anos sem aumento salarial. Merece ou não merece? Não estou dizendo. Legalmente poderia ter. Legalmente poderia estar em 19, 20 mil.
Permanece em 15 porque nós achamos que não teria que ter aumento diante das circunstâncias, do quadro que o Brasil... Então, se você acha que ganhar 15 mil, líquido, 11.200, poder se tornar rico, é diferente. Então, eu não tenho vergonha de dizer quanto a gente ganha. E vivo bem com isso. Agora, eu já tive minha carteira assinada, e eu não sei se pode isso, Oswaldo. Tem 3 assinaturas na minha carteira ao mesmo tempo. Suframa, está aqui um testemunho que me viu trabalhar na Suframa. TV Baré, nós estamos do tempo da TV Baré, Fred. TV Baré e a Crítica. Eu trabalhava nesses lugares ao mesmo tempo, me desdobrando, fazendo loucuras. E Rosivaldo já era diretor de televisão naquela época. Por isso é que eu disse, né? Bom, eu era muito jovem nessa época, eu não lembro muito disso. Então... A idade já não dá para ele lembrar mais. A idade não permite ele lembrar mais. Fred Novaes, vamos tomar o rumo da estrada aqui, Fred. Vereador, como o senhor colocou, a questão do desemprego e o medo de perder o emprego é constante. Nessa semana foi noticiado uma pesquisa da CNI apontando que o medo do brasileiro de perder o emprego está no nível do tempo do Plano Real. Voltou realmente a um patamar alto. E se a gente observar os indicadores específicos do Amazonas, tanto do CAGED, que trata das vagas formais de carteira assinada no Ministério do Trabalho, como os próprios dados dos indicadores da Suframa, que até estranhamente sumiram do mapa, os indicadores da Suframa, não sei se propositalmente, mas também mostraram um nível de recuperação de vagas no distrito muito abaixo até da recuperação nacional. Como é que o senhor encara esse problema do desemprego e de que forma a sua atuação como senador poderia trazer um alento a esse povo amazonense que sofre hoje com medo do desemprego e sem conseguir recuperar as vagas perdidas naquele período de crise? Fugindo desses discursos que a gente tem que preparar tecnicamente os jovens para essas novas profissões que a internet absorve, eu acho que a gente ainda pode retroagir um pouquinho. Nós somos um estado com a maior várzea do mundo. Ninguém planta nada na várzea. Nós somos um estado onde a água doce é abundante. Nós não criamos peixe. Eu acho que essas atividades elas vão proporcionar empregos, elas vão proporcionar que famílias, que cooperativas se criem, porque cooperativa é uma coisa antiga demais, mas é uma coisa que não funcionaria. Uma cooperativa de pescadores para fornecer tambaqui. A China já levou nosso tambaqui já faz tempo, né? Rondônia já levou, Roraima já levou. Então, se a gente parar com essa mania de grandeza de que só somos um estado industrial, é o parque da Zona Franca, acabar com isso, a Zona Franca vai morrer no leito, ela vai morrer por inanição. Nós só dependemos dos empregos que a Zona Franca oferece. O comércio, que emprega muito mais do que o distrito, é sacaneado o tempo todo. O comércio é vilipendiado o tempo inteiro. Não se olha para o comércio de Manaus, que hoje está decadente, mas o comércio emprega muito mais. Você sempre quer salvar a Zona Franca, você não quer salvar o comércio. Eu acho que a gente tem que, criar vergonha na cara, ter governantes estadistas, porque o estadista é aquele que acha que ele pertence à nação. Esse governante então aí acha que a nação pertence a eles. Essa é a grande diferença do estadista para o político que está aí. A gente tem que criar vergonha na cara, reconhecer que nós temos os caminhos naturais que são nossos rios, lagos e igarapés. Por que não criar peixe? Por que não produzir cheiro verde? Por que não plantar banana? O que é isso? Isso desfaz, porque nós somos um estado industrial, a gente vive de Zona Franca há 50 anos. Parar com essa balela. A Zona Franca vai um dia acabar. Vai acabar, porque ela mesmo, por inanição, vai chegar daqui a 50 anos, não tem por que mais ter Zona Franca. O nosso pior inimigo, Fred, chama-se Paraguai. O Paraguai tem imposto único para você retirar a mercadoria de lá. O Paraguai está ligado a menos de 1.000 quilômetros com o Brasil. Tem toda uma infraestrutura, a energia é barata. E esses babacas da Avenida Paulista ficam querendo acabar com a Zona Franca. A Zona Franca manda, não sei, você deve estar bem informado que eu, mas em 2013 mandou 9 bilhões para a União e recebeu 2. 13. Agora mandou 13 bilhões. 13 bilhões deve receber de volta 3. Isso aí. Aí nós mandamos 13, né? Nós mandamos 10 bilhões para a União. É o único estado do norte que manda mais do que recebe. Graças à Zona Franca. Aí eles falam assim, negócio lá dos
concentrado. Ah, vai reduzir o IPI porque... São imbecis que não conhecem, porque o IPI, quando você reduz o IPI da indústria, você prejudica a indústria achando que não vai ter. Mas quem usufrui da indústria paga IPI, pô. O comprador normal, a exportação normal, esse negócio de... Porque a Zona Franca é só o IPI e o imposto de importação, né? São os dois que nós somos isentos. Então eles acham que... Eu perguntei lá um dia no debate para um deputado do Piauí, que ele é muito bom combatendo. Não, mas vocês estão deficitários, o Pará é superavitário. Eu digo, tá bom, vamos lá. O Pará é superavitário, beleza. Tu não está convencido no número que eu estou te dando, então vamos lá. O que é que o Pará faz? O Pará cria búfalo, o Pará vai para madeira, o Pará vai para o minério. O Pará tem 33% só da sua floresta preservada. O Amazonas tem 98%. Quer que a gente repita o Pará? Quanto o mundo paga ou pagaria para ter uma floresta dessa preservada? O mundo precisa tomar conhecimento de que nós na Amazônia é o único modelo que preserva a floresta e que dá certo, modelo econômico, é a Zona Franca. E a gente não faz isso. Por quê? A gente espera chegar a véspera da eleição para vestir a armadura, botar aquele negócio na cabeça, a espada, se despedir da família e vai para Brasília salvar a Zona Franca. A Zona Franca é vigilância permanente. Agora, nesse aspecto que o senhor fala, defende, inclusive, a interiorização do desenvolvimento, a utilização dos recursos naturais e das vocações regionais, mas isso... Nós temos uma implicação grande que é a questão logística, a dificuldade logística que temos e de infraestrutura. Né? Continente, essa situação acaba que se torna um elemento dificultador de você implementar qualquer tipo de cadeia que venha a ter escala no interior do estado. Como é que o senhor vê esse problema e de que forma poderia ser minimizado esse... Eu vejo como uma desculpa permanente que vai satisfazer o nosso ego, para que a gente, então, nossa vocação é Zona Franca. E não é. Nós temos uma vocação, nossa vocação é essa daí, não tem como fugir. É longe, Erunepé, meu município, 1.200 quilômetros em linha reta. Se for pelos rios, vai dar 3.000 e pouco. É difícil uma balsa para chegar, para trazer. Mas há que se fazer daqui no entorno. Jorge Teixeira tentou o Cinturão Verde quando ele era prefeito. Iranduba, Manacapuru. A gente não produz nada. Então você minimiza isso com boa vontade. Tem recurso para uma ponte desse tamanho que sai do lugar nenhum para nenhum lugar. Então você não tem recurso para criar uma estrutura. Porque eu sei, o produtor, coitado, ele produz o cupuaçu dele, a melancia, o cara passa lá comprando e impõe o preço, porque ninguém vai lá buscar. Então você tem que ajudar a escoar, você tem que garantir preço mínimo. É difícil? É difícil. Mas se a gente ficar só achando, Fred, que não tem logística, que não criar, olha, Rondônia está criando peixe, já criou a sua fábrica de ração. Ele já não compra nem ração fora, a Rondônia já produz a ração deles. E Rondônia não é tão pequena assim. Né? Roraima já está fazendo a mesma coisa, não tem fábrica de ração ainda. São nossos aliados na questão de Zona Franca, né? Quando você fala que o político tem, o Oswaldo falou que ele tem que ser uma formiguinha ali é o seguinte, Oswaldo, interesses, né? Me defende que eu te defendo, me protege que eu te protejo, né? Nordeste, a gente está com você porque vocês são discriminados, nós do Norte, então vamos nos juntar. É difícil juntar, mas cada votação é uma votação. Eu nunca duvidei de que isso ia ser derrubado. Nunca duvidei. Todo ano esse factoide vem, todas as coisas vêm. Então, se a gente não começar agora, já começa tarde... Mas isso aqui foi um acidente, né? Foi a questão dos caminhoneiros lá. Sim. Que o presidente, a equipe econômica dele, encontrou essa saída para resolver o problema. Por isso que eu te falo que tem que ser uma vigilância permanente, para você matar no nascedouro. Mas você não vai matar no nascedouro porque não dá voto. O que dá voto é você matar no campo de batalha, desafiar, ir lá e guerrear. E salvou a Zona Franca e veio para Manaus, recebido no aeroporto. Antigamente era recebido no aeroporto. Já melhorou, já não são mais recebidos no aeroporto. Então a gente tem que começar. Bom, Erunepé é longe, mas Iranduba é pertinho. Figueiredo é pertinho, Rio Preto da Eva é pertinho, né? Manacapuru é pertinho. Eu queria até aproveitar, Fred, peço até a sua licença aqui. Você falou num assunto, está falando de Iranduba, já citou 2 ou 3 vezes, e falou da ponte. Né? Eu não sei se quando ela foi projetada, foi pensada para ser executada, se naquela época já se pensava num projeto que está parado lá no Congresso Nacional, que é sobre a extensão de limite da região, que a região metropolitana já está, porque é uma coisa estadual, da Zona Franca de Manaus. Né? Nós tivemos, agora o ano passado, um grupo de São Paulo que fez um projeto muito bonito, que seria a instalação de um outlet lá em Iranduba. Né? Mas quando eles se depararam com o problema de que os benefícios não chegam
até lá, chega só até a metade da ponte, né? Esse projeto, obviamente, não pôde ser levado à frente, porque a Outlet tem 3 características básicas, né? Preço, preço e preço. Então, o lojista de Manaus, a competitividade ficaria muito desigual, né? Então, o Outlet não tem sentido, né, para a região de Iranduba. O senhor, como vereador de Manaus, tá? Eu quero aumentar um pouco o meu questionamento, que é o seguinte: Manaus, nós sabemos que foi um crescimento desordenado, né? O modelo Zona Franca, principalmente no comércio, teve Manaus assim, cresceu absurdamente sem nenhum modelo de planejamento, de crescimento. Tem rua em Manaus que você anda em cima da calçada, outra rua você tem que andar no meio da rua porque não tem calçada. Quer dizer, isso para consertar é um custo elevadíssimo, não tem prefeito aí qualquer que possa fazer um planejamento de isso. O senhor, como vereador, conhece muito bem esse problema. Pergunto: a ampliação dos incentivos da Zona Franca para uma cidade como Iranduba, que lançou aí nos últimos anos diversos loteamentos, quer dizer, inclusive loteamentos planejados, para que a coisa ali pudesse ter um outro sentido. O senhor não acha que esse seria uma batalha de quem representa o Estado, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, em aprovar esse projeto para estender isso? Oswaldo, seria, mas deixa eu te falar de 2 coisas. Primeiro, essa história de Iranduba é porque é pertinho e tal, mas Rio Preto da Eva é Zona Franca. Parte de Itacoatiara, parte de Itacoatiara, um pedaço de Itacoatiara é Zona Franca. Mais longe. Rio Preto da Eva, mais longe. Iranduba, se a gente for abrir essa frente, se a gente for abrir de querer estender, aí dentro dessa lei, desse projeto, vão vir vários jabutis. Vão botar vários jabutis nessa árvore. Uma delas é o Sarney, que quer uma Zona Franca para o Maranhão. Outra, não sei se é Pernambuco, que é uma ZPE. Espírito Santo também que é uma ZPE. Então, quando você vai abrir uma frente de batalha, você vai perder. Nós vamos ganhar perdendo. Nós vamos aprovar, estender para Iranduba, mas eles vão fazer outras lá. Então, por que não? Tá bom, vamos deixar como está Iranduba, infelizmente não pode, mas vamos para Rio Preto da Eva, vamos para Itacoatiara. Eu sei que é mais longe, a logística mas eu tô falando, mas você é senador, pode prometer? Eu posso chegar lá no comício Iranduba, né? E dizer que vou batalhar, mas o meu compromisso é com o Estado como um todo, é não perder o dedo. O anel estão roubando, né? Mas o dedo não vão levar de jeito nenhum. Então a gente não pode abrir esses flancos, não pode. Que a gente vai permitir que jabuti seja colocado na árvore. E jabuti não trepa em árvore, alguém coloca ele lá. E eles vão colocar várias e várias vezes. Não vou fazer isso porque eu não vou como senador, não vou abrir brechas para prejudicar ainda mais a Zona Franca. Todas as vezes que a gente prorroga a Zona Franca, como favor, prorrogar a Zona Franca, imagina o que era Dilma no prorrogar a Zona Franca, né? É um Estado que deu votos para eles, para o PT, um Estado que produz riqueza, um Estado, claro que prorrogaria, mas ele bota dificuldade, que é ele bota o bode na sala, que a gente reclama que a sala da gente está quente, que a televisão tá prejudicada, aí bota um bode, né? Aí a gente reclama que o bode está berrando, que está fedendo, aí vem alguém e tira o bode, graças a Deus tiraram o bode, a gente esqueceu do calor da sala, esqueceu da televisão que não prestava. A Zona Franca é isso, colocam sempre um bode na sala, para a gente tirar o bode da sala. O repórter da Crítica, no dia que a gente prorrogou a Zona Franca, ele me entrevistou. Tá alegre? Eu digo, não, tô alegre não. Por quê? Porque a Zona Franca continua na UTI. Continua na UTI, na base do soro. Nós não avançamos 1 milímetro quando a gente prorrogou a Zona Franca. Não avançamos 1 milímetro. E diga-se de passagem, eu não vi um empresário, uma instituição, uma associação ir para lá defender a Zona Franca quando a gente estava defendendo. Não vi. A turma só vai defender quando já está na ponta da UTI. Agora, já respondi também, Iranduba, por que não, né? E por que não Rio Preto, por que não Itacoatiara? Iranduba, eu não vou colocar o Estado, a Zona Franca nesse risco, não. Vereador, falando ainda de política partidária, como é que o senhor vê o cenário, principalmente para a presidência, até em cima daquilo que a gente conversou logo na segunda pergunta, do seu partido PSDB, que não consegue emplacar nesse período de pré-campanha, nas pesquisas não mostram que aí o candidato que se desenha para o Geraldo Alckmin como um candidato de peso, né? Como é que o senhor vê essa situação e até mesmo o pleito que o prefeito tentou até para buscar uma candidatura alternativa? Eu vejo com pesar, porque uma candidatura do centro, de uma pessoa
que transmitisse confiança, daria certo, porque nós estamos entre dois extremos. Nós estamos com ultra-esquerda e com ultra-direita. Isso é perigoso, né? Esse negócio de, mas o Trump não é tão maluco assim, não. O Trump não é essa maluquice que a gente tá. Nós estamos agora entre Bolsonaro e alguém que venha do Lula, que venha lá, que o Lula aponte. Nós estamos entre dois extremos. Eu gostaria de ver uma candidatura como a do Alckmin vingando, porque é centro, é mais equilibrado. Infelizmente, não está dando resposta nas urnas. E o que é que eu vejo? Nós não vamos ter opções. Sem opções, nós vamos cair num dos extremos. Extremo é perigoso, seja ele de esquerda, seja ele de direita, porque no final ele raciocina do mesmo jeito, né? Eu queria, viu, Fred, que surgisse uma candidatura de centro, gostaria, não vejo tendo mais tempo. Se o Alckmin insistir, é torcer para que ele emplaque em São Paulo, é torcer. Esse quadro é realmente entristecedor, desalentador, nós vamos ter que escolher entre os dois extremos. Daí o povo não querer votar. Ok, estamos recebendo aqui o vereador Plínio Valério, que é um pré-candidato ao Senado da República aqui pelo estado do Amazonas, pelo seu partido, o PSDB. Nós vamos aí para o nosso segundo intervalo e voltamos já já com você. Até mais. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clica aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa 2018, o ano da transformação. Por quê, Fred? Porque mudar é preciso. Sempre, né? E nós estamos aqui recebendo hoje o pré-candidato ao Senado da República pelo PSDB, o vereador Plínio Valério, que tem até uma mensagem aqui para você, tem várias, mas não dá para a gente ler de todos, que é o Rogério Souza, Plínio. Ele diz o seguinte:
Espero um dia ter a oportunidade de falar com o senhor pessoalmente e agradecer por nos representar e ter sempre um posicionamento correto para com o povo que muitas vezes fica sem voz. Olha, para falar comigo é fácil, Rogério, é só na Câmara, segunda, terça e quarta pela manhã. Não tem como não atender. Me chama, eu subo, a gente conversa. Não tem esse negócio de marcar audiência, não tem. Porque se eu não cumprir com a minha obrigação de atender as pessoas, eu estou falhando aí. Hoje mesmo eu saí de lá 2 horas atendendo, conversando. Dizendo não na maioria das vezes, mas atendendo. E por conta daquele dinheiro que ele fala, tem cafezinho, tem ar-condicionado, que toda a estrutura da Câmara é proporcionada a isso. Então, não tem essa de não falar comigo. Não existe. Deus me livre de algum dia alguém me procurar e não falar comigo. Deus me livre. Ok, então aí a resposta aí ao nosso seguidor. E eu quero lembrá-lo que você é o mais importante para a existência do canal. Se você curtir, compartilhar, comentar, falar, participar, você faz nós crescermos. E você cresce junto conosco, porque isso permite que a gente traga diversos tipos de tendências, de vozes, de pessoas que pensam e fazem pelo Amazonas, que juntando todas as ideias, com certeza ajuda no desenvolvimento do Estado. Fred Novaes, editor-chefe do Jornal do Comércio, aqui batendo um papo com o nosso Plínio Valério. Vereador, o senhor falou bastante já sobre a questão da interiorização do desenvolvimento. A gente percebe até recentemente, vimos aí a ressurgir das cinzas, a se falar sobre o terceiro ciclo, já se falou sobre outros programas de busca de interiorizar o desenvolvimento de alguma forma. Incremento para a economia no Seja via mudança da matriz energética, da matriz econômica, dentre outras coisas. Como é que o senhor vê esse tipo de discussão, geralmente surgindo em período eleitoral e geralmente em torno de um programa assistencialistas que no final das contas não dão suporte realmente para o desenvolvimento do interior? E o que poderia romper com essa cadeia, com esse ciclo tão maléfico para o Estado? Você já respondeu, né, essa coisa demagógica de distribuir implementos. Primeiro, a matriz energética. Não adianta você dar tudo para um município e não dar energia. Ele não tem energia para ter o frigorífico dele, não tem energia para ter o açougue dele. Então, primeiro, é ver se os municípios podem ser realmente, o poder teve abastecido, não, dotado de uma matriz energética que funcione. Hoje ainda é gerador a diesel, né? Mas ele funciona, quer dizer, ninguém se preocupa com isso. Então, eu dou um motorzinho rabeta, um burro preto, uma tarrafa. Quando não vai resolver, a tarrafa vai rasgar, o burro preto vai pregar. E não tem assistência para isso, não tem peça para isso. É puramente eleitoreiro. Eu acho que a gente tinha que ter outra matriz econômica, sim. Por isso que eu voltei para nossas raízes. Eu voltei para a várzea, eu voltei para a floresta, né? Eu voltei para a produção de alimento. O mundo cada vez mais vai precisar de alimento. Tem mais boca para alimentar e não tem espaço para produzir. E nós temos espaço para produzir. Água, nós vamos guerrear por água. Vai ter guerra daqui não sei quantas décadas por água. A gente não trabalha com água. Então a gente precisa, primeiro, a humildade de reconhecer que nosso perfil não é industrial. Muito bom, Zona Franca, beleza, continue, está consolidada a Zona Franca, mas vamos para outras coisas também. A Zona Franca, eu acho que o Oswaldo vai lembrar do FUCOMIS. Tinha um fundo dos empresários, eles colaboravam, e o FUCOMIS, sim, patrocinava universidades, criava cursos, acabaram com isso. A SUFRAMA, quem quiser salvar a Zona Franca de verdade, Fred, me desculpe, a minha idade permite, não é nem o fato de ser jornalista mais antigo que você. Quando alguém chegar para você e questionar, a Zona Franca é isso? Peraí. O que você acha da SUFRAMA? A SUFRAMA perdeu todo o poder. A SUFRAMA não tem poder nenhum. Desde o momento em que trocaram os técnicos por políticos. Isso. Troca de cargo, aquilo acabaram que com a SUFRAMA. É o que faz mal para esse país, em todos os ministérios, em tudo aquilo. É o toma lá da cá. Exatamente, que nós levamos culpa por isso. Então veja bem, a SUFRAMA hoje não tem força para nada. Aquele nosso dinheiro que está retido lá, né? Nós temos há mais de 5 bilhões, que são taxas aqui pagas por causa que você deveria ir para a SUFRAMA. A SUFRAMA manda lá para a União, que segura. E não dá para a gente. Então a SUFRAMA são empregados do governo federal, que não questiona o governo federal. Então quem quiser salvar a Zona Franca tem que começar por fortalecer a SUFRAMA.
Fortalecer a SUFRAMA. Se a gente não fortalecer a SUFRAMA, nós não vamos ser fortes nunca. Então, aquele político que chegar querendo, com 1000 ideias melhores que a nossa, claro, tem gente aí melhor que a gente, né? Para engana bem melhor. Então, vai chegar com promessas. E vai dizer, mas me diga lá, SUFRAMA, tem algum projeto? Nenhum. Então, a SUFRAMA fraca. E a SUFRAMA forte é bom para todos nós. O Oswaldo tem razão. Fizeram um feudo político, acabaram com a SUFRAMA. E acabando com a SUFRAMA, enfraquece a Zona Franca. Então nós temos que mudar nossa matriz. Qual é a vergonha, gente, da gente criar peixe? Qual é a vergonha da gente produzir farinha, milho? Qual é a vergonha? Nenhuma, mas não, a gente quer produzir lá, né? Agora a Zona Franca foi boa, e é boa, e foi boa porque preservou nossa floresta. Não foi objetivo, mas foi consequência. Nós temos que negociar essa floresta nossa preservada. Nós temos que negociar com o mundo. Nós temos a floresta lá preservada por causa desse modelo. Olha, o governo federal quer acabar com o nosso modelo. Se acabar com esse modelo, nós vamos ter que ir para a motosserra. A gente tem que fazer esse tipo de coisa e ninguém faz. Porque, repito, é melhor ir para Brasília com a espada, com a armadura e duelar lá com a Avenida Paulista e votar como herói. Eu quero polemizar um pouco aqui. É o seguinte, o senhor se posicionou sobre o problema como vereador do município, né? O senhor se anteve ao que foi dito e o que estava pronto para ser implementado no problema daquele presídio semiaberto ali na região do Tarumã, juntamente com a população local, essa coisa. Eu quero ir um pouco mais além, vereador, no seguinte, eu desde quando me entendo por gente... Faz muito tempo? Um pouquinho, bem depois que o Rosivaldo, mas, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós sempre ouvimos que o problema da marginalidade no país, o problema da segurança, e principalmente da marginalização, é um problema de educação. Se o país cuidasse mais da educação, que nós teríamos... talvez menos cadeias e mais... Mas, ao mesmo tempo, eu nunca vi ninguém defender a bandeira da ressocialização. Tá? O que foi proposto agora em Manaus, estava no lugar errado? Estava. Mas a proposta é justamente de dar a oportunidade para aquele que errou uma vez, não para aquele que erra 10 vezes. Esse aí, para mim, o caminho tem que ser outro. Mas aquele que por um problema de vida, um problema familiar ou coisa parecida, cometeu um erro e tem que voltar a ser inserido na cidadania completa e plena. Né? O senhor defende a bandeira da ressocialização? O senhor acha que como deve ser feito isso? Porque Manaus, a segurança, nós sabemos que está um caos. Né? Os assaltos a ônibus, onde foi matéria nacional, inclusive no Jornal Nacional, o aumento e o incremento de assalto a ônibus na cidade de Manaus. Triste, triste. Eu acredito que ele possa ser reassociado, que ele possa voltar. Só que, veja bem, Oswaldo, as nossas prioridades são tão grandes que ao invés do bolsa presidiário que existe, não tem o da vítima, quer dizer, por que o Bolsonaro está se criando? Por que o Bolsonaro emplacou? Porque o Bolsonaro é contra esse tipo de coisa mesmo. Tem bolsa para o presidiário, mas a família da vítima não é assistida. Aí por que você tem que trazer esse trabalho que é bonito para uma avenida, para um local cheio de condomínios que tem milhares de pessoas na vizinhança, que o impacto ambiental é grande, que o impacto de vizinhança é terrível. Então veja bem, eu acho que essa coisa que é bonita se torna feia. Eles querem chamar atenção para um problema quando eles querem implantar no lugar errado. Eu sinceramente, eu acredito nisso, mas, pode falar a verdade, a minha lista de prioridades tem muita coisa na frente. Eu acredito nisso, acho bonito, se puder participar, e vou poder como senador, se essa for a vontade de Deus, ajudar. Mas isso não é a bandeira que eu carregue. Eu acredito nisso, posso colaborar de alguma forma, mas não é a bandeira que eu vá carregar. Não é a bandeira que eu vou carregar, porque existem desigualdades, distorções, existem muitas coisas erradas que precisam primeiro ser corrigidas. Eu acho que isso aí também, mas tem coisas na frente. Então essa questão do galpão é uma medida
atrapalhada, né? Eu fui ver o galpão. A sorte é que nós, vereadores, que nada fazemos a lei do plano diretor que cria 1000 obstáculos para esse tipo de atividade lá no Tarumã. Eu te digo com toda certeza, Fred, esse tipo de atividade não vai ser implantado lá, porque já denunciou o Ministério Público e ele está com o nosso plano diretor. Quer mudar de atividade? O cara tem uma residência. Na Roosevelt tem uma residência, quer montar uma mercearia. Tem que mudar a atividade. Aí eu quero montar uma mercearia, aí começa a exigência. Ou quer botar um barzinho. Olha o impacto de vizinhança. Aí tem que fazer o estudo de impacto de vizinhança. Que é isso aqui. E eles não vão preencher. Porque um deles que a gente colocou na lei é que tem que ter 50% da aquiescência dos vizinhos. Estamos chegando aí já quase no final do programa. E o Fred tem que fechar o Jornal do Comércio, a edição, para amanhã. Ele fica aqui todo apavorado porque ele está preocupado. Estão lá os parceiros dele na redação. Então, Fred, a sua última e grande pergunta ao nosso convidado. A minha pergunta é em cima exatamente do que o senhor falou agora sobre a questão de preencher as regras do plano diretor para o estabelecimento para mudança de atividade. A minha pergunta é em cima disso, mas não necessariamente em cima do plano diretor, não entrando no mérito do plano diretor, mas entrando na questão de licenças. Como é que o senhor vê? Muitas vezes a gente percebe que há um emaranhado de leis e de licenças que muitas vezes dificultam muito o desenvolvimento de empreendimentos, de negócios e acaba, de certa forma, jogando contra uma política de inclusão social e de geração de emprego e de renda. Como é que o senhor vê essa questão? É questão de falta de bom senso, né? Eu fui conselheiro do CMDU por 4 anos e lá a gente tinha por bem usar o bom senso. Quando lá no Parque da Laranjeira tinha um condomínio que não foi regularizado porque o afastamento lateral, que era de 1,5 metro, ficou só 1 metro. Aí eu pedi para ir lá, fomos lá, reunimos, vimos casas bem feitas, tudo bem feito. Fizemos uma resolução que era 1 metro só para aquele condomínio, porque estava implantado já. E estava bem feito. Então, é falta de bom senso. Aqui você só tem problema quando você vai tentar regularizar. Se você fizer clandestino, você vive a vida inteira. A vida inteira. Lá naquele mercadinho, aquela rua que sai de frente do Veneza, o cara fez lá um centro de conveniência, embaixo do Leão. Eu denunciei, mas está lá, embaixo do Leão, regularizado. Então, quando você vai regularizar, tem aquela lista. Falta bom senso. Eu acho que falta você flexibilizar esse excesso de burocracia. Não é à toa que em Manaus, 85% dos imóveis são irregulares. 85%. Bairros, você conta a dedo quais os que nasceram. Da Zona Leste, só São José mesmo. Na época da Urbana, na época do Valdir, do Zé Fernandes. O resto tudo nasceu na marra. Então é falta de aplicar bom senso, flexibilização de uma burocracia que amarra, que impede você de crescer. Mas isso, Fred, só é feito com gestor que seja aberto para esse tipo de coisa. Vem do gestor, né? Outro dia eu estava com um problema do amigo meu, que 10 centímetros, ele tinha que ter 5 lugares numa construção lá do mercadinho dele, 4 vagas legal, mas a última vaga estava 10 centímetros a menos. E criaram um problemão por causa disso. Eles não imaginam que hoje você tem o carro pequeno, né? Eles fazem aquele padrão do carro maior, mas você tem carros compactados. Então é falta de bom senso, de conhecimento e, acima de tudo, de boa vontade. De boa vontade. Infelizmente, você não consegue isso no serviço público. Tanto municipal como estadual, raras exceções, eles nos veem como adversários, né? Não é à toa que fica logo aquilo lá, desacata a autoridade, vai preso, não sei de quê. Burocrata. É isso. Então a gente tem... mas isso tudo se resolve onde está a culpa, que é na política. Essa lei caiu, viu, vereador? Essa de caiu, né? desacata ao funcionário vai público, preso né? Isso aí, esqueceram foi de tirar os cartazes. E caiu por quê? Porque é preciso mudar, né? É preciso mudar. É preciso. É isso aí que nós pregamos aqui, é isso que nós estamos alertando a todos. Né? Fred, mais alguma questão? Não, acredito que já contemplou já. Já? A edição de amanhã já tem alguma surpresa aí ou não? Temos, mas vamos deixar para os nossos leitores, né? Tá. Se você não é quer assinante, dar um furo agora? Se você não é assinante do JC, 2101-5500, é só falar lá com o nosso departamento comercial que você vai ter acesso aí às facilidades de como assinar o JC. Agora, diariamente, Amazon Play, TV Digital e Jornal do Comércio, nós costumamos, mesmo nos dias que não tem a edição do programa 2018,
estamos sempre às segundas, quartas e sextas. Após as convenções faremos diariamente o programa. Então, terça e quinta, eu e Fred sentamos aqui sempre 4h30, 5 horas da tarde, para falar das notícias, tomar um café, discutir aquilo que o JC publicou na data. Agora, basta você compartilhar, assistir, falar para os amigos e apertar o dedinho ali na Amazon Play TV Digital. Nós vamos crescer junto com você e com certeza traremos muito mais informação, que é o que nós precisamos, é o que todos nós precisamos. Pois é, participe também dos programas 984152544, envie suas sugestões, participe, tudo isso aí. Já cumpri aqui com o meu papel aqui, não é isso? Então, eu sempre, Plínio, a gente deixa aí os momentos finais para você falar o que você quiser, né? Para você se dirigir aos nossos seguidores, aos seus seguidores, que com certeza estão participando e vendo o programa, para você fortalecer e fomentar esse seu projeto, né? Porque não deixa de ser um projeto, claro, né? Um projeto de cidadão, um projeto que todos nós temos esse direito. A minha tribuna e a do Fred é aqui, né? Aqui nós falamos, pensamos, trocamos ideia, e a sua tribuna é a tribuna mais ampla, que inclusive tem o direito de fazer leis para o país. Primeiro não é chavão, é elogiar vocês. Eu gostei muito do programa, muito bem, porque a gente tem tempo para abordar todos os assuntos, todas as perguntas são respondidas ou não, mas são feitas. Eu achei legal, me senti bem à vontade, viu, Oswaldo? De ver que foi um prazer imenso encontrar o Fred, que hoje é editor, função que eu já ocupei aqui, de encontrar o Rosivaldo. Fazia alguns anos que eu não via o Rosivaldo, encontrar essa turma nova, legal, muito bom, parabéns. A turma que acompanha aí é fantástico, isso é legal. Eu acho que o caminho é esse. E dizer que essa pretensão minha de ser senador é um desejo, né? Não é uma necessidade, não é uma vontade. Por que eu digo isso? Porque Deus já foi extremamente generoso comigo. Eu tenho tudo que um homem precisa para prover sua família, para viver, né? A minha necessidade, Deus me ajudou a contemplar e supri-las. Portanto, é um desejo que eu tenho de ser senador. De servir, servir sim, mas de defender o Estado. Olha, depois do Fábio Lucena, né, o Bernardo Cabral, o Arthur Neto, o Jefferson Pérez, a gente tem senador que vai comer marmita em plena reunião, né? Aquela marmitex, quer dizer, envergonha o nosso Estado. Eu quero dizer que eu tenho um compromisso com o Amazonas. Essa história que está inseguro, o Brasil, eu não saio de Manaus. Não adianta, né? Minha mulher até já parou, ela falava isso, não saio de Manaus. Aqui que está o garapé que eu me banho, o tucumã que a gente come, né? A farofa que a gente vai, o tucupita, não saio daqui, a tarrafa que eu posso jogar, o peixe que eu posso pegar, então daqui eu não saio, eu amo esse Estado. Eu amo esse Estado. Gostaria de defender, sim. Mas, acima de tudo, se você acreditar nisso, claro, eu posso até não vir a ser candidato, vai depender de outros acordos. Mas se você acreditar que eu posso servir ao Estado, eu só posso garantir uma coisa. Você não vai ter vergonha. Você não vai ter vergonha. Você não vai se envergonhar do seu senador, como está envergonhado ultimamente. Agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Deus é bom demais, né? Saúde. Parabéns mesmo, eu gostei. Eu queria até me oferecer para vir mais vezes, né? Porque gostei muito, é muito bom. Gostaria de vir mais vezes, gostaria de poder... Os assuntos aqui discutidos foram ótimos. Fiz aquela brincadeira, porque o Oswaldo faz tempo que eu não vejo, é meu amigo, a gente tem que descontrair mesmo, né? E gostaria de voltar aqui, Oswaldo. Estou me oferecendo para voltar aqui. Sinta-se convidado. Nós estamos aqui, Plínio, abrindo esse espaço, né, primeiro para os pré-candidatos, né? Eu acho que é uma obrigação nossa, né, mostrar para a população aqueles que querem representá-lo. Então essa é a ideia básica do 2018, ano da transformação. Pós-convenção, quando vai sair da condição de pré-candidato para ser candidato, nós vamos reconvidar aqueles que aqui estiveram, e nós estamos vendo aí na legislação, porque a internet ela diz muito pouco sobre o que pode e o que não se pode fazer. Eu entrei em contato, né, com o Ministério Público Federal, pedindo que eles viessem participar de um programa para orientar
além dos eleitores, para que tenham o poder de fiscalização, mas também aos pré-candidatos, aos partidos, aqueles que fazem parte do teatro, né, no bom sentido, a gente não cometa nenhum tipo de infração, e nós aqui que estamos fazendo isso. Então eu recebi a resposta do Ministério Público, ele se manifestou da seguinte forma, que eles vão realizar agora no início de agosto um seminário para a imprensa, para aqueles que fazem a imprensa aqui no estado, e de lá nós vamos sair com todas as informações do que pode e o que não se pode fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia que eu não encontrei resposta. É sentar você aqui de um lado, que é um pré-candidato, e do outro lado, um outro pré-candidato ao Senado. Né? Não, ainda é muito cedo. Certo, para poder, mas sem ter a presença de todos os candidatos, de 2 a 2, que eu acho que o debate ele ganha mais. Então, eu não sei se isso pode ser feito, a gente vai saber a partir de agosto. E por quê? Você, eleitor, que não sabe, este ano, no Brasil, as eleições que vão abrir vaga para presidente da República, para o Senado da República, são 2 vagas em cada estado. Então você vai ter que eleger 2 senadores para representar o Amazonas e representar você lá no Senado da República. Nós temos 8 vagas lá na Câmara dos Deputados e temos 24 deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Então, mais uma vez, nós encerramos aqui o 2018, ano da transformação, porque mudar, Fred? Porque mudar é preciso. Sempre, né? E agradecemos mais uma vez a participação dos senhores. Você tem a oportunidade, se você assistiu parte, quer assistir o programa inteiro, basta entrar lá Amazon Play TV Digital, que você vai assistir, vai compartilhar e vai poder, inclusive, comentar o que nós discutimos aqui hoje com a presença do pré-candidato ao Senado, vereador Plínio Valério, do PSDB. Muito obrigado. 98415-2544. Tem alguém do outro lado da mesa ali se agitando? Quer dizer alguma coisa para mim? Não? Não. Quer falar? No YouTube também. Tá? Você, além do Facebook, sempre que termina o programa, nós postamos o programa lá no YouTube, que você tem as 2 opções, então, para assistir tudo aquilo que foi debatido aqui. E no Instagram nós fazemos as chamadas diariamente daqueles que vão participar. Voltamos agora na próxima sexta, sempre às 17 horas. Não sei ainda, tem 2 ou 3 alternativas que estão sendo aí discutidas com a nossa produção. Trabalho técnico de Beatriz Rocha, que comanda ali a teclinha, do Ed Guzmão na imagem, diretor de imagem, e sempre do nosso diretor Rosivaldo Ferreira, que está debutando, né, vereador? Está debutando. Começou agora. Começou agora. E o meu parceiro aqui de bancada, que divide aqui toda essa responsabilidade de levar o melhor para os senhores, o editor-chefe do Jornal do Comércio, o Fred Novaes. Muito obrigado também a participação da Jaqueline Rodrigues, que está aqui auxiliando, aqui, secretariando aqui o estúdio. Ela fica sentadinha lá escondida, que não dá nem para ver, não é isso? E a outra aqui tem mais que a gente uma não lá, fala. Né? Então, muito obrigado. A gente volta na próxima sexta, às 17 horas. Mas amanhã a gente volta, eu e o Fred, à tarde, para falar sobre a edição do Jornal do Comércio e do que aconteceu e algum fato extraordinário que venha ocorrer no Brasil ou aqui no estado do Amazonas. Obrigado, um abraço e até lá.